Capítulo 11, a partir do verso 9, lemos assim: Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, verso 13, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Quando nós analisamos esse texto na perspectiva de Lucas, a gente enxerga aqui algo interessante. Você sabe que Lucas escreve os dois livros de sua autoria, o Evangelho que leva o seu nome e o livro de Atos, como resultado de uma pesquisa. Foi-lhe encomendado um relato e ele faz uma pesquisa. E sendo resultado de uma pesquisa, eu acho curioso porque esta porção que acabamos de ler na perspectiva de Mateus não contém essa última parte. Mateus diz: se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial vos dará tudo o que necessitardes. Lucas, em sua investigação dirigida pelo Espírito Santo, ele diz exatamente aquilo que era necessário para os seus filhos, e não tem que ver com a manutenção da vida no que diz respeito à moradia, abrigo, roupa, comida, bebida. Na perspectiva de Lucas, o que Jesus está dizendo aqui é: se um pai não se nega a entregar, a dar, a prover ao seu filho os elementos básicos para a sua nutrição, o instinto mais primitivo de um pai e de uma mãe é de proteger sua criança e de lhe prover o que é necessário para a manutenção de sua vida. E nessa comparação, Lucas diz que o necessário para a vida de um cristão, o necessário para um filho de Deus, Deus jamais se negaria a dar o Espírito Santo a alguém que lhe requisitasse. Pede e recebe, bate e abre, busca e encontra. Há aqui uma certeza, é o próprio Jesus quem diz: se você pedir, se você buscar, se você requisitar, se você bater, eu vou te atender. Nesse caso aqui, eu não tenho como não te atender. Ou seja, se na manhã deste sábado, 19 de setembro de 2020, ou em qualquer outro momento em que você estiver escutando essa mensagem, você levar uma prece dizendo: Senhor, dá-me o teu Espírito, é certa a resposta: Deus lhe dará o Espírito Santo. No entanto, nesta manhã a gente vai precisar compreender o que está por trás do recebimento do Espírito Santo. E a primeira coisa que eu e você precisamos compreender nessa manhã é que o Espírito Santo é um dom que precisa ser apreciado. Eu não sei se você já teve o desprazer de dar alguma coisa a alguém e essa pessoa não deu bola. Eu não sei se você já ofereceu algo a alguém e essa pessoa ela agiu com indiferença. O Espírito Santo não pode ser dado a alguém que o observa, que o olha, que o considera de maneira indiferente. O Espírito Santo não pode ser apreciado levianamente. Deus não daria o Espírito Santo a menos que nós reconhecêssemos a sua importância. Por isso, na promessa de Jesus, há ali uns requisitos. E o requisito é: peça, bata, busque. Pois bem, pedir, bater, buscar é o reconhecimento de uma necessidade. As palavras de Ellen White em relação a este assunto. Esta semana encontrei um texto e a minha pergunta, depois de mais de 3 décadas, como eu nunca reparei na importância desse texto, porque eu já o havia lido, como que isso passou por alto? Ela diz: ao dar o Espírito Santo, era impossível, repare, era impossível que Deus desse mais.
A este dom, nada poderia ser acrescentado. Por meio do Espírito Santo são supridas todas as nossas necessidades. Você reparou na profundidade desse texto? Porque eu levei 30 anos para entender, ou para apreciar, ou para reparar nele. E eu vou dizer a você, se houvesse algo mais incrível, como resultado da morte de Cristo, Deus teria dado, mas nas palavras da serva do Senhor, era impossível que Ele desse mais. Impossível, ou seja, ao entrar aqui hoje pela manhã, você pode ter vindo achando que a sua grande necessidade é uma bênção que você anda perseguindo aí em oração. Pode ser um mal no seu corpo ou em sua alma. Pode ser uma doença crônica, ou pode ser um temperamento, a sua personalidade ou qualquer coisa. Ou quem sabe você se encontra num momento extremamente sensível no que diz respeito às suas finanças pessoais, e você realmente acha que o que você precisa nesse momento é se ver livre daquela dívida, ou se ver livre daquela situação. Deixa eu dizer a você, sua real necessidade na manhã desse sábado extrapola qualquer expectativa que você tem em relação à sua saúde física, emocional, qualquer necessidade financeira, qualquer perspectiva profissional, qualquer desilusão amorosa, qualquer fragilidade no seu casamento. A sua maior necessidade nessa manhã é do dom, o mais precioso dom conferido à igreja, porque com ele vem todas as outras coisas na garupa. Se eu e você recebermos e apreciarmos esse dom, Deus vai dar conta dos outros problemas da nossa vida. Você diz amém? Ela diz, a promessa do dom do Espírito Santo não é compreendida como deveria ser. Os privilégios a serem desfrutados mediante sua aceitação não são apreciados como poderiam ser. Vá comigo ao livro do Apocalipse capítulo 2, por gentileza. A carta à igreja de Éfeso, nós temos aqui uma advertência. Essa igreja recebe alguns elogios, mas no contexto de sua repreensão, há aqui um alerta, e isso pode afetar a minha e a sua vida. Como todas as outras cartas, o anjo diz, eu conheço as tuas obras. O anjo diz, lembra-te. O anjo diz, quem tem ouvidos ouça. Mas eu queria chamar a sua atenção no miolo da carta, no verso 5 do capítulo 2 de Apocalipse, diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e te moverei do seu lugar, o teu, que diz a tua versão? A minha diz, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Sabe o que nós vemos aqui? Nós vemos aqui um alerta à igreja. O verso 4 diz, você se esqueceu do seu primeiro amor. O verso 4 diz, você se esqueceu do seu primeiro amor. A repreensão é que a igreja pudesse voltar ao momento mais puro de sua experiência com o Senhor. A advertência é que a igreja precisaria voltar a experimentar de novo esse primeiro amor. Mas há aqui um chamado ao arrependimento. E com o chamado ao arrependimento, é feito aqui uma advertência. Se você não se arrepender, se você não voltar para o caminho que um dia você começou a trilhar, eu vou tirar de você o candeeiro. Sabe o que está por trás dessa severa advertência? É a retirada do Espírito Santo. Quem sabe não há nenhuma coisa mais terrível do que essa. Você lembra o que Davi, no alto de sua vergonha, chegou a dizer no Salmo 51? Não me retires o teu? Isso o encheu de pavor. Alguém poderia reclamar o sangue de Urias. Davi, por lei, poderia ser apedrejado em praça pública, mas essa não era a preocupação do monarca. Ele diz, não retires de mim o teu Espírito. Sabe por quê? Porque sem o Espírito Santo nós estamos completamente perdidos. É o próprio salmista, no Salmo 139, que diz assim para a gente, vai lá, por favor. Se a advertência à igreja de Éfeso é, você precisa se arrepender. Se você não se arrepender, o
o Espírito Santo será retirado de você. Isso bate com o que Davi tenta dizer aqui. Salmo 139, você conhece muito bem esse texto. Versos 23 e 24, no finalzinho do Salmo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, o que diz a tua Bíblia? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O pedido aqui é de alguém que mal conhece seu próprio coração. É alguém que está pedindo ajuda porque pode estar falhando sem saber. E ele pede ajuda do alto para, Senhor, sonda o meu coração, vê se tem coisa estragada, Senhor, por favor, vê se tem coisa estragada, e me tira do caminho mau, e me coloca no caminho eterno. Olha o que ele diz no Salmo 19, um salmo de profundo significado, é o mesmo Davi, Salmo 19, o 139 é muito conhecido, mas esse 19, pouco citado. Verso 12 diz assim: quem há que possa discernir as próprias faltas? E ele pede, absolve-me das que me são ocultas. Olha a preocupação de Davi, diferente de muitos de nós que volta e meia estamos tentando nos justificar. Davi está preocupado em cometer um ato contra Deus que ele ignora. Ele diz, por favor, me absolve, porque eu posso estar falhando e não sei. Teríamos nós, igreja, essa preocupação? Estaríamos nós pedindo para que o Senhor possa investigar o nosso coração e nos orientar no caminho da retidão? Ou mesmo nos pecados conhecidos, nós dissimulamos, achamos desculpas, cheios de evasivas, saindo pela tangente? Não, porque a advertência aqui é severa. Se você não se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo se retira de você. Não há nada mais terrível do que isso. Repare, o capítulo 18 do Evangelho de Lucas, naquele episódio de alguém que vai ao templo a orar, duas posturas completamente distintas. Duas posturas completamente distintas. Capítulo 18, verso 11, existe um fulano que vai à igreja. O fariseu posto em pé orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais. Roubam, são injustos, são adúlteros. Aí vira para o lado o irmãozinho que estava lá, e nem como este publicano. Não, verso 12, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Verso 13, o publicano estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Meu irmão, como que nós temos vindo à igreja? Cheios de justiça própria, com alto conceito sobre nossa santidade e religiosidade, inflacionando a opinião que temos em relação a nós mesmos. Rico sou e de nada tenho falta, achando que um outro desgraçado irmão da igreja, que andou fazendo algo vergonhoso, e pela vergonha dele você acha que ele é pior que você, e você se sente melhor por isso. Eu ergo a minha voz na manhã desse sábado, para dizer a você, estamos em perigo. Volte ao capítulo 12, agora, do Evangelho de Mateus. Estou ensaiando aqui, dizer algo, mas vou deixar que o próprio Jesus introduza o assunto de maneira explícita. Mateus 12, verso 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito, essa não será perdoada. 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo,
e nem no porvir. Esse é o que a Bíblia chama de pecado imperdoável. Eu já vi muita gente angustiada perguntando sobre esse assunto. Existe muita dúvida em relação a esse assunto, se o pecado contra o Espírito Santo é um ato específico. O pecado contra o Espírito Santo não é uma ação específica, isolada, mas uma atitude persistente, progressiva e teimosa. Não há um outro método de Deus converter os pecadores, fazendo com que os méritos do Calvário fiquem evidenciados diante dos pecadores. Não há uma outra forma a não ser pela ação do Espírito Santo no coração do homem, não há. E quando o chamado ao arrependimento, feito pelo Espírito Santo, é repetidamente recusado, e o impenitente, ele persiste no caminho da rebeldia, se constitui aí o pecado contra o Espírito Santo. Por meio, palavras da serva do Senhor, da persistente rejeição da influência do Espírito, os homens separam-se de Deus. E ela diz: Deus não dispõe de um instrumento mais poderoso para iluminar-lhes a mente. Nenhuma revelação de sua vontade pode atingi-los em sua incredulidade. Olhe para mim aqui. Você sabe que a Bíblia profetiza através da pena de Paulo, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará a justiça de Deus. Isso está lá no livro na carta aos Filipenses. Quando Paulo fala sobre isso, ele está se referindo a uma atitude de todos os habitantes deste planeta, de todas as épocas, desde o primeiro que veio ao pó, Abel, assassinado pelo seu irmão, ao último. Toda língua confessará a justiça de Deus e todo joelho se dobrará. Isso inclui os demônios, isso inclui o próprio Satanás, porque no juízo final Deus deixará evidente de que Ele fez tudo o que estava ao seu alcance para salvar a raça humana perdida. E você sabe, um dos argumentos mais fortes que Deus vai utilizar no juízo final, não são as intervenções extraordinárias e miraculosas, uma visão de um anjo, a visita de alguém, um sonho, ou qualquer coisa do tipo. Você sabe qual vai ser o instrumento mais poderoso para as pessoas reconhecerem a justiça de Deus? É quando Deus trará à memória dos seus filhos todas as interferências que Ele fez aí na sua mente, na sua consciência. Não há instrumento mais poderoso do que falar diretamente com você na sua consciência. Não há forma mais democrática, não há forma mais discreta, sem constrangimento, sem vergonha. Você sabe que muitas vezes, quando as pessoas caem no vexame, na vergonha, Deus está tentando tirá-las da imundícia do pecado, numa atitude quase de desespero para dizer: meu filho, sai dessa. Mas antes da vergonha e do vexame público, Deus fala repetidas vezes à mente, à consciência das pessoas, tentando resolver o problema só entre ele e a pessoa. Mas quando essa voz da consciência, que nada mais é do que a ação do próprio Espírito de Deus, a terceira pessoa da divindade falando diretamente à sua consciência, não há nada mais poderoso e mais eficiente do que isso. Não haverá desculpas. Alguns poderiam dizer: eu queria que o Senhor aparecesse a mim, como apareceu a Saulo, e dissesse, falasse naquela luz e me cegasse. Ou eu queria que Deus, sei lá, viesse caminhando sobre as águas, ou me desse um sonho como o de Nabucodonosor. Eu não sei, mas deixa eu dizer a você, nem isso seria suficiente, porque não há nada mais eficiente do que falar diretamente dentro da sua cachola. Não há nada mais eficiente do que falar diretamente com você. O problema é que, se em nossa teimosia, quando Deus fala a nossa consciência, a gente finge que não é com a gente, sabe o que acontece? A próxima vez que Ele falar, a voz já não será tão forte. Esse é o processo do pecado contra o Espírito Santo. Não brinque com isso. Não permita que o seu orgulho controle sua vida. Não permita que a sua pose, a imagem que você acha que precisa manter, tire de você
a oportunidade de se humilhar diante de Deus, diante do seu cônjuge ou de quem quer que seja, para você rever o seu mau caminho. Não permita. Anda da moda aí. Está na moda aí. Rebaixar um pouquinho a relevância dos testemunhos proféticos. Está na moda. A voz profética, manifestada na figura de Ellen White, foi dada para ajudar o remanescente a cumprir o seu papel, antes do retorno de Cristo. Tem coisas que não fazem sentido às pessoas que não têm contato e não compreendem essa questão. Mas volta e meia a minha igreja, se nós lêssemos por nós mesmos os testemunhos em casa, não seria necessário de vez em quando eu ter que ler alguma coisa aqui. Mas hoje eu vou ler. Ela escreveu uma carta a alguém. Você sabe que ter gente problemática na igreja não é uma coisa recente. Isso aí sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Na vilinha lá em Battle Creek, tinha várias pessoas problemáticas. Ela escreveu uma carta para um irmão, não sabemos o nome dele, ela chama de irmão I. A carta é longa, eu suprimi aquilo que seria interessante para nós aqui, porque está num contexto de pecado contra o Espírito Santo, e eu vou dizer a você, todas as vezes em que algo precisa ser dito à igreja, algo duro, eu oro a Deus, porque você não pode correr o risco nem por um segundo de achar e pensar assim, que pena que fulano não veio hoje. Não é para fulano, beltrano ou ciclano, é para você, é para mim. Não caia na besteira de achar que um sermão tem um destino específico. Se Deus falar com você através dessa carta que ela mandou para o irmão I, que Deus seja louvado, porque Deus falou comigo aqui. Deus me mostrou que nós estamos num perigo maior do que nós imaginamos. Repare, eu preciso da ajuda, pode colocar aí na projeção, eu vou passando, não quero apenas que seja lido, mas que a igreja possa acompanhar. Eu pulei a primeira foto ali, tá? Porque esqueci, sábado que vem eu uso. Desde nosso encontro na Campal do Maine, senti que não era muito tarde para você pôr seu coração e casa em ordem. Sei que o irmão tem sido impressionado pelo Espírito de Deus, e agora a questão é, renderá você alegremente em resposta a esse convite para o arrependimento o coração a Deus? Seu caso me foi apresentado em visão, mas enquanto você estava sob o completo controle do inimigo, não tive coragem de lhe enviar a mensagem a mim dada pelo Senhor. Diz ela, temi que você não a lesse em consideração e que o Espírito Santo seria ofendido pela última vez. Não o leia, se você estiver decidido a escolher as trevas em lugar da luz, a servir a Mamon antes que a Cristo. Eu faço uma pausa aqui, ela manda uma carta para o sujeito, e ela diz, fiquei com medo de mandar a carta para você antes, porque se você lesse e desprezasse, você poderia se colocar longe do alcance do Espírito Santo. E no começo da carta ela diz, se você acha que ainda não é o momento, não leia. Não leia. Seguimos. Mas se o irmão desejar realmente fazer a vontade de Deus e estiver disposto a ser salvo da maneira por ele escolhida, então leia a carta. Não o faça contudo para criticá-lo, pervertê-lo, ridicularizá-lo e desprezá-lo, pois nesse caso ele terá para você um sabor de morte para a morte e testemunhará contra o irmão no juízo. Antes de ler essa mensagem de advertência, vá sozinho diante de Deus e peça-lhe, pode permanecer lá, e peça-lhe para remover de você o espírito de oposição, rebelião e incredulidade, e para abrandar e subjugar seu coração endurecido.
Você quer ver? Antes de eu seguir o próximo parágrafo, ela diz: antes de você ler, certifique-se de que você vai ler no espírito correto. E aqui eu faço um paralelo, meus irmãos. Deus vive mandando cartinha para nós. Deus vive mandando cartinha para nós. E muitas vezes essas cartinhas, elas vêm no que acontece na igreja. Então eu vou dizer aqui para você, com o maior amor e o maior carinho que eu posso fazer. Nós estamos reabrindo a igreja. Nós estamos retomando as nossas atividades. Nós vamos retomar a nossa rotina. Nós precisamos pensar como igreja uma série de coisas daqui para frente. Mas eu preciso me certificar de uma coisa aqui. Nós não podemos vir à igreja de qualquer maneira. A nossa disposição ao virmos para a igreja precisa ser reavaliada antes de a gente pegar o carro no sábado pela manhã. Com que espírito a gente vem para a igreja? Ela está dizendo para o irmão: por favor, você tem que ter o espírito correto para ler essa carta. Por favor, eu digo a você, tenha o espírito correto para vir para a igreja. Nós precisamos nos certificar de que nós estamos vindo para a igreja com o espírito correto. Nós não viemos à igreja de qualquer maneira, nós não podemos fazer isso. Porque a comunhão aqui feita depende de preparo prévio em casa. Nós não podemos depender da nossa religião só do que acontece no sábado. Há um preparo espiritual para virmos à igreja. Eu sei que a gente passa por problemas, eu sei que a gente tem aflições, mas o mínimo de preparo precisa ser feito para vir à igreja, para nós comungarmos. Jesus em algum momento falou: você vai levar a sua oferta lá no altar, mas por favor, antes de você queimar a oferta, antes de você se levantar na hora da oração, antes de você botar o seu envelope de dízimo na cesta, por favor, você tem coisas para fazer antes. É o próprio Jesus que deixa isso claro. A adoração indica que algumas coisas precisam ser feitas antes. Seguimos. Olha só. Algumas vezes você se comporta como uma criança mimada e manifesta descrença e dúvidas com respeito aos outros. Mas será que isso compensa? Há algo em sua família, na igreja ou no mundo para justificar sua indiferença aos reclamos divinos? Serão porventura úteis algumas de suas desculpas quando você estiver face a face com o juiz de toda a terra? Quão nécia e pecaminosa parecerá sua nécia e mesquinha conduta? Quando Satanás, repare, o reclamou como seu, Jesus repeliu o cruel e maligno inimigo com as palavras: eu ainda não retirei meu espírito dele. Ele ainda tem 2 passos mais a dar antes de passar os limites de minha misericórdia e amor. Eu me assustei quando li isso aqui. Você não? Ellen White está dizendo que teve uma visão e que Satanás reclamou a alma desse sujeito, desse irmão I, e Jesus defendeu ele, falou: não, ali está dizendo, não, eu comprei ele com meu sangue. E temos ainda mais 2 passos antes de ele extrapolar os limites da misericórdia. É como se nessa visão fosse deixado claro para a igreja que há sim um limite, que Deus calcula os passos que a gente dá na direção da apostasia, e nesse caso aqui o cara ainda tinha chance, e ela escreve a carta para dizer: Satanás pediu você lembra algo parecido na Bíblia que aconteceu assim? Você lembra quando Jesus falou para Pedro: Pedro, orei por você, por quê? Porque Satanás me pediu o quê? Pediu para pegar você, mas eu intercedi por você, Pedro, para que a tua fé não desfalecesse. Há uma luta em volta da gente, há uma luta entre o bem e o mal em volta da gente. A gente não pode ignorar isso, a gente não pode. Seguimos. As pessoas são aquisição de meu sangue, Jesus está dizendo. O Senhor te repreenda, ó Satanás, o Senhor te repreenda. Na luta ali pela alma desse irmão I. Meu irmão, você precisa nascer de novo, diz ela. Uma simples forma de cristianismo não tem o mínimo valor. Ela é destituída de poder salvador, não tendo em si qualquer energia reformadora. Uma religião confinada ao culto de sábado não emite raios de luz aos outros. É o 7-Eleven, é o sábado, 7º dia, às 11 da manhã. Não funciona, não é suficiente. Olha o que ela diz: o irmão gosta de ser bajulado.
Rogo-lhe que examine intimamente o seu coração. O irmão possui um espírito combativo e contencioso e o está cultivando em vez de reprimir. É seu dever fazer decidida mudança e cultivar mansidão, fé, humildade e amor. Sua vida está em perigo e você certamente estará exposto aos terríveis enganos de Satanás, a não ser que pare onde está e se oponha à corrente de mundanismo e de ambição. Suas relações com o mundo precisam ser mudadas e uma radical separação ter lugar. Concluindo, as posições que ocupa, as quais lhe abrem continuamente as portas da tentação, precisam ser abandonadas. Evite a política, afaste-se da controvérsia, tenha presente que cada ocupação que estimula esses traços em seu caráter tem de ser posta de lado e vencida. Que carta, que coisa! Eu disse a você, Deus quer dar o Espírito Santo, mas a primeira coisa nós temos que apreciar o dom. A segunda coisa nós temos que remover os impedimentos. E o impedimento que a gente precisa remover é a gente se arrepender dos nossos pecados. E a recusa de se arrepender dos pecados é o pecado contra o Espírito Santo que acabamos de analisar nessa figura, nesse caso específico. Vá comigo à primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, por gentileza. Repare o que ele sugere no início da carta, àquela igreja que ele amava tanto e que lhe dava tanto problema. 1 Coríntios capítulo 1, o verso é o 10, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O Espírito Santo, ouço que vou lhe dizer, nunca poderá ser derramado enquanto os membros da igreja nutrirem desarmonia e amargura uns contra os outros. Nunca. Inveja, ciúmes, ruins suspeitas e maledicências são coisas de Satanás e barram eficazmente o caminho à operação do Espírito Santo, diz a palavra inspirada. Repare o que Tiago diz em sua carta, finzinho da Bíblia, pertinho ali do Apocalipse, grudado à carta de Hebreus, Tiago capítulo 1, ou melhor, Tiago capítulo 3, o verso 18, ele diz: ora, é a paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Olhe para mim, meu irmão, você precisa ser um promotor da paz, você precisa ser um promotor da paz, porque o amor tem bons olhos. Todos nós temos influências uns sobre os outros, todos nós temos influência sobre os nossos filhos, todos nós temos influência sobre os nossos amigos, todos nós temos influência sobre os nossos vizinhos, todos nós temos influência sobre os nossos parentes, de uma maneira ou de outra nós temos influência. A Bíblia está dizendo: semeie a paz, não bota fogo no parquinho, não seja um isqueirinho, querendo botar fogo na lavoura. Vínculo da paz. É o que Paulo diz no capítulo 4 de Efésios. Vá lá, estamos seguindo o rastro da orientação bíblica. O capítulo 4 de Efésios, dos versos 1 a 3, o apóstolo diz: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Meus irmãos, vínculo da paz. Na sequência, o que você vê são os dons que são concedidos à igreja. Os versos 11 a 16, ele faz aqui uma lista, ele diz: concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Não perca a minha linha de raciocínio aqui. A primeira coisa que vimos nessa manhã, o dom do Espírito, ele tem que ser apreciado, e quando ele não é apreciado, Deus não pode conceder esse dom. Segunda coisa, para receber o Espírito, você precisa ser sensível à influência do Espírito, e a coisa que mais o Espírito quer é nos convencer dos nossos pecados e das nossas falhas. Nós precisamos remover esse empecilho, porque quando eu abro o meu coração em arrependimento, o Espírito me reconhece como uma morada agradável para a sua própria habitação. E a terceira coisa é que para eu estar pronto para receber o Espírito, eu tenho que ter uma boa disposição em relação aos meus irmãos. É o vínculo da paz. Não bote fogo no parquinho.
Não estou convencido se corto ou não a transmissão agora. Mas como eu sei que tem membros da igreja que ainda não estão vindo, por amor a esses eu vou permanecer aqui ainda online. Mas eu tenho duas coisas para conversar com vocês antes de a gente orar. Duas coisas. A primeira, nós somos uma comunidade brasileira, quase que em sua maioria. Temos aqui outros países representados. Mas mesmo entre os brasileiros aqui, nós representamos diferentes regiões do país, o que nos faz aqui uma comunidade extremamente sui generis. Somos muito diferentes, somos muito peculiares. Existem núcleos aqui do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, do sul, do sudeste, e aí você coloca toda essa gente num lugar que não é o seu, distante de sua pátria, e agora nós formamos uma comunidade. Somos brasileiros, em sua maioria, mas o que praticamente nos une aqui em característica é que nós migramos em algum momento de nossa terra para um outro lugar, com diferentes expectativas e perspectivas. A fé é um elemento que nos une aqui na comunhão, no exercício do nosso cristianismo. E tem duas coisas aqui que me preocupam. A primeira, há poucas semanas nós ouvimos um testemunho belíssimo de alguém que disse para nós lá do tanque, que tinha visto o Espírito Santo em nós, que tinha sido bem aceito, que tinha amigos que o convidavam para o esporte, amigos com quem ele sentava e comia uma boa refeição no sábado. Eu fiquei muito orgulhoso de ter ouvido aquilo. Mas eu quero dizer para você que eu também tenho ouvido outras coisas. Eu ouço de pessoas que têm muita dificuldade de entrar nas nossas rodinhas de amizade. Eu acho que a gente precisa rever isso. Recentemente eu ouvi de alguém que hoje faz parte aqui da coisa, mas que chorou muito porque levou muito tempo para conseguir entrar. Quando você ouve uma vez, você ouve com atenção, mas aí quando você ouve uma segunda vez, quando você ouve uma terceira vez, quando você ouve uma quarta vez, você percebe que se instalou aqui uma característica histórica. As pessoas têm dificuldades de entrar em círculos íntimos da nossa convivência. Isso compromete o propósito dessa igreja existir, e a gente tem que rever isso. Você não concorda comigo? Isso não está restrito a um tipo de geração. Às vezes as crianças têm dificuldade de se inteirar, às vezes os juvenis têm dificuldade de se inteirar, às vezes os adolescentes têm dificuldade de se inteirar, às vezes os jovens têm dificuldade de se inteirar. Algumas destas perdas são irreparáveis. Algumas dessas perdas são irreversíveis. Nem sempre pais, por opção ou por resiliência, nem sempre eles optam em permanecer aqui até que seus filhos sejam absorvidos. Nem sempre isso acontece. Nós damos graças a Deus que temos uma igreja irmã aqui do lado, que pode atender alguns que aqui não foram aceitos, mas que lá foram. Graças a Deus que eles estão lá. Mas a minha preocupação não são os que vêm para cá e decidem ir para lá. Essa não é a minha preocupação. A minha preocupação é aqueles que vêm aqui e depois vão para lugar nenhum. Desistem da fé. Desistem de Cristo. Porque na fase de alguns de nós, as amizades que a gente tem na igreja determinam muito o tipo de fé e de religiosidade que a gente vai exercer. Há casos em que as pessoas vêm aqui e elas não se sentem aceitas. Isso a gente não pode aceitar. Eu estou erguendo a minha voz nessa manhã, porque o Espírito Santo, ele precisa ser apreciado, nós precisamos tirar o entulho para ele tomar posse de nós, mas no fim das contas, para que serve tudo isso? Para que a gente seja uma comunidade de amor, onde as pessoas venham aqui e se sintam acolhidas. Aí eu vou no meu ponto 2.
nós temos que rever os nossos almoços. Eu sei que isso é um abelheiro, mas eu vou dizer para você uma coisa. Eu não vou me acovardar. Nós temos que rever os nossos almoços. Nós nos acostumamos com a nossa patota. O almoço, intencionalmente, ele precisa servir para receber quem está chegando. Eu vivi uma experiência extremamente traumática meses atrás, quando ao perceber gente chegando, eu fui nas mesas mais organizadas, num ou no outro que são espertos nessa questão, e houve momentos em que as pessoas disseram assim, claro, traz para cá, e houve momentos assim, aquele ali, não dá, não dá. Eu não sei ainda como é que nós vamos fazer, mas os nossos almoços precisam ser mais do que o nosso grupinho querido, que a gente está aqui já faz 5, 10, 15, 20 ou 30 anos. Nós precisamos abrir um pouco mais. Nós precisamos abrir um pouco mais. Eu sei, a logística, divisão de pratos, eu sei tudo isso, mas nós temos que encontrar uma solução. Para quê? Nós não corremos o risco de alguém chegar aqui e ficar meio assim. Diretoria dos jovens, desbravadores, aventureiros, departamento infantil, Ministério dos Homens, Ministério das Mulheres, nós temos que ficar ligados porque nós não podemos correr o risco das pessoas virem aqui e se sentirem um peixe fora d'água. Semana passada, no meu estudo bíblico lá na Clarice e no César, eu contei a história de um homem lá da minha igreja, em Santa Catarina. Eu me lembro, eu era adolescente. Vinha pastor e saía pastor e tentava batizar aquele homem, nada. O homem não decidia pelo batismo de jeito nenhum. E o homem ia na igreja, devolvia o dízimo, guardava o sábado, mas não batizava de jeito nenhum. E teve um dia que ele tomou coragem, o pastor era muito amigo dele, eu vi isso. Ele disse assim, pastor, vou te dizer porque que eu não batizo. Porque eu estou aqui há anos, pastor. E eu já percebi um negócio. Quando o cara não batiza, ele chega, trata ele bem, vem para cá, vem para lá e tal. Depois que batiza, vai ter... Se vira aí agora. Não é? Eu já reparei, chega alguém aqui, a gente é bom, no primeiro momento a gente é muito bom. No primeiro momento a gente é muito bom. Mas, se a pessoa não desagrada, se a gente olha meio assim, se a gente olha meio assado, depois sabe o que a gente faz? A gente se afasta. As pessoas não vêm para cá prontas, gente. Nós estamos aqui para ajudá-las. Elas não chegam prontas. Elas não são prontas. Como nós não estamos prontos. Às vezes é difícil o meu trabalho. Nós precisamos apreciar o Espírito. Nós precisamos remover os impedimentos. Mas nós precisamos dar sentido a sermos pessoas cheias do Espírito. Porque o Espírito não se dará a pessoas que se recusam a cuidar daqueles que o Espírito busca alcançar, amar, resgatar e converter. Percebe? Tem que ter propósito. Para a gente ser pronto para receber o Espírito, a gente tem que estar pronto para receber as pessoas. Senão o Espírito não será derramado. Eu encerro com esse texto. Quando nossa consagração ao serviço de Cristo for completa de todo o coração, Deus reconhecerá esse fato mediante um derramamento sem medida do seu Espírito. Mas isso não ocorrerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não forem cooperadores de Deus. Ele não pode conceder o seu Espírito quando o egoísmo e a condescendência pessoal são manifestados. Palavras sábias e inspiradas para ajudar o remanescente a ser e fazer aquilo que o Senhor propôs, que nós fôssemos e fizéssemos. Feche os seus olhos, vamos orar a Deus. Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor luta, o Senhor não desiste de tentar resgatar a nossa alma e nos salvar de nós mesmos. Nós te agradecemos porque o Senhor se coloca entre nós e o nosso adversário, reclamando-nos como propriedade sua,
adquiridos por seu sangue no Calvário. Nós te agradecemos porque se neste exato momento, Pai, e nos minutos que acabaram de passar, o Teu Espírito falou à consciência das pessoas aqui presentes, ou dos distantes que ouviram pela internet, é sinal de que os limites da misericórdia ainda não foram extrapolados. É sinal que há chance ainda de arrependimento, confissão de faltas, mudança de atitude, é sinal ainda de que pode dar certo. Que coisa mais incrível é o Senhor falar diretamente com a gente, dentro da nossa cabeça. Que coisa mais incrível que é essa. Não nos permita, como o faraó, aquele cabeça de vento, que enquanto o Senhor tentava amolecer o coração dele, ele ficava cada vez mais enrijecido. Não permita que isso aconteça, que ninguém peque aqui contra o Espírito Santo, que ninguém esteja fora do alcance do teu toque e da transformação que o Senhor quer provocar nesse exato momento. Ó Deus, tem misericórdia de nós e nos ajuda a sermos o que nós precisamos ser. As coisas estão voltando e a gente precisa voltar a cumprir o nosso papel, contribuindo com o avanço do reino aqui em Dallas. Para isso, nós precisamos estar cheios do Espírito, que o Espírito reconheça a nossa vida como propriedade dele, transformando o nosso ser, porque tudo aquilo que o Espírito de Deus transforma, ele quer usar. Despeça-nos com a tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.